Agora a gente vai de entrevista, porque eu quero falar com vocês sobre intuição, sexto sentido. Aquele sentido aranha que muitos têm, sabe? Chame como quiser, tá bom? Mas todo mundo tem aquela voz da consciência que vez ou outra se manifesta. Mas não acho que é o quê? Que é besteira, viu? Nós temos uma explicação psicológica para tudo isso. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com a super psicóloga Suelen Berlanda. Boa tarde, Su, minha linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todos em casa, né? Uma honra estar aqui novamente. Imagina, uma honra te receber sempre aqui no Vitrine Revista. Então, Suelen, essa voz, ela não vem do além, né? Como é que é? Não, essa voz não vem do além. Mas ainda hoje, a gente tem um certo preconceito, né? Quando a gente fala de intuição ou, né, dessa questão que às vezes envolve até um lado mais místico, né? Um lado imaginário, assim. Mas hoje nós temos muitos estudos, né, científicos mesmo, que procuram colocar mais em ordem essas ideias de intuição, né? Hoje nós temos muitas análises, meta-análises que são feitas, né? E chega-se à conclusão de que a intuição, ela não é essa coisa totalmente mística. Tem uma explicação, sim, racional para isso. Então, se a intuição existe, o que é a intuição? O que a psicologia fala sobre a intuição? Hoje nós podemos pensar a intuição a partir de processos que acontecem no nosso cérebro de forma muito mais rápida. Processos que são pautados, talvez, em algo muito mais antigo da nossa existência. Hoje nós temos as análises, né? E essa análise cognitiva que nós fazemos hoje, chamamos isso tudo de consciência, né? Desse estudo, que é onde a gente aprofunda um pouco mais, analisa, pensa, não toma nenhuma decisão de forma equivocada. A intuição, ela já estaria mais relacionada a esse processamento das interações entre o que acontece no aqui e o agora, com as nossas experiências já passadas, com aquelas informações que a gente tem e que muitas vezes ficam de uma forma inconscientes, adormecidas. Então é um processo muito mais rápido. Talvez ele não seja assim tão lógico quanto a gente pense na análise cognitiva de fato. E como que a gente pode usar a intuição a nosso favor? É interessante que a gente não perca, né, essa capacidade de criar, de imaginar, de ter esse lado mais voltado à criatividade. Mas é importante também que a gente não confunda a intuição com isso. A intuição, talvez, ela aconteça de um modo mais natural e mais rápido. Mas é importante que você perceba a situação que você está passando, né? E se naquela situação, né, o que você está sentindo, aquele, né, sexto sentido ali que você tem, ele pode sim acontecer de uma forma racional. Hoje a gente tem estudos que colocam que essa intuição, ela está muito relacionada a essa análise cognitiva que a gente tem, né? Então, as duas coisas acontecem como se fosse simultaneamente. Inclusive, pesquisas são realizadas a partir disso. Cientistas, né? Quando a gente parte assim dessa prática filosófica, né, do porquê, do como, das perguntas em si, em algum momento a gente parte de uma intuição, mas a gente usa a ciência para comprovar que aquilo ali, de fato, tem algo na nossa realidade. Então é como se a gente fosse juntar aquela nossa experiência, aquilo que a gente traz dos nossos antepassados, mas também com base na realidade, com base, assim, no que está acontecendo agora. Então, não é que ela, né, ela não vem do nada. Parte da sua experiência, parte do que está te acontecendo, parte daquilo que você já aprendeu. Tá, e a intuição, ela pode estar errada? Conta pra gente. Sim, é importante que a gente não confunda a intuição com agir por impulso. Ah, verdade. Porque quando a gente pensa na intuição, como é um processamento que acontece ali de uma forma muito mais rápida e talvez até de uma forma um pouquinho mais inconsciente, é importante que a gente não confunda com agir por impulso, agir sem pensar, né? Porque é outra coisa, aí são sentidos totalmente opostos. Então, a intuição, ela nunca vem do nada, né?
é aquela história, aquele material que você já tem guardadinho ali com você e aquilo que te acontece. Como, por exemplo, se a gente pensa num prato de uma comida muito gostosa ali. Talvez a nossa primeira intenção, o nosso instinto ali, seja comer toda aquela comida do prato. Porque os nossos antepassados, os caçadores-coletores, né? Eles comiam em grande quantidade justamente para se preservar, porque não sabiam quando que iam comer novamente. Então, a nossa primeira experiência, a nossa primeira intuição seria comer tudo. Mas aí você já parte da questão racional, de que não é adequado, eu não estou com fome, né? Então, a gente junta essa questão mais sensitiva, essa questão mais sensível a um ponto da realidade. Entendi. Mas a gente pode errar também. Entendi. E assim, tem pessoas que elas têm mais facilidade para identificar a intuição, por exemplo? Com certeza. E principalmente quando a gente aprende a se conhecer, né? Porque aí é como se, assim, aquele alerta que até foi colocado, né? O instinto aranha ali, né? É como se fosse aquela voz interior ali, aquele sentido mesmo que está. Vamos pegar outro exemplo. Talvez viajando, assim, numa rua, ouvindo música, talvez num dia mais de chuva. Você tenha, né, uma intuição de colocar o seu carro mais perto da faixa. E aí você passou por essa rua e por acaso você desviou de um buraco grande. E aí você se sente aliviado por isso, né? Mas talvez assim, o carro da frente, aquele que estava lá na sua frente, ele pode ter desviado desse buraco antes e meio que inconscientemente você observou aquilo e acabou aplicando ali. Mesmo que não seja de uma forma totalmente consciente, mas tem uma relação daquilo que aconteceu. Foi um aprendizado. Entendi. Olha só. Mas aí também tem várias situações que a pessoa às vezes fala assim, nossa, não fui em tal lugar e aconteceu isso. A minha intuição falou para eu não ir. Ou a minha intuição falou para eu não atravessar. Ou a minha intuição falou e tal. E daí, vamos dizer assim, que ela se preservou de uma tragédia. Muitas pessoas também se valem da intuição para isso. Exato, né? Pensando assim, que vai atravessar uma rua muito perigosa ou um lugar onde você já ouviu falar que tem um grande risco. Talvez realmente, né? Essa intuição seja aquela voz que tá te alertando, né? Que se você passar por lá ou que se você for naquele determinado horário, pode acontecer alguma coisa com você. E talvez seja muito mais relacionado a esse instinto mesmo de preservação, né? Até na psicologia a gente usa essa questão com a alimentação, né, de um comer mais intuitivo, que é você perceber a sua fome, que é você perceber a sua saciedade, né? E porque às vezes a gente se prende muito a processos. Aí é uma diferença, né, dessas análises que são importantes de a gente fazer e também dessa questão que é mais intuitiva, vamos dizer assim, talvez um pouco mais natural. Então, você não comerá 300 gramas de alguma coisa, mas se você comer conforme a sua vontade, desde que essa vontade também seja condizente ali, né, com uma realidade, com uma boa alimentação. A intuição, ela é aprendida, digamos assim? Eu posso aprender a ter intuição? O que eu tenho que me conhecer mais? Como que faço isso? Isso, ela pode ser sim aprendida. Na medida que você tem consciência dessas experiências, né? E que você talvez estimula mais esse seu lado, né? Sensível, esse lado criativo, né? E que você também dá atenção para isso que você tá sentindo, né? E quando você percebe que, o que eu tô sentindo tem sentido, né? Porque muitas vezes a gente aprende a desconsiderar aquilo que a gente tá sentindo para ir muito por aquele lado lógico. Mas a gente não vive só na lógica, né? Que mundo, né, mais pesado seria. Então, é importante sim a gente ter, né, preservar essa questão de coisas mais simples, talvez, que não demandam, assim, de uma responsabilidade tão grande para você estimular essa intuição, essa naturalidade de resolução ou de aproveitar algum momento. Perfeito, Sueli, minha linda. É sempre um prazer, viu, conversar contigo. A gente consegue esclarecer tantas situações, né? Vamos falar sobre intuição, entendeu? Daí ela vem com toda essa bagagem e joga. Gente, intuição existe sim, mas você também tem que ter o autoconhecimento para você desenvolvê-la.
Obrigada mais uma vez. Passa seu Instagram pro pessoal te seguir nas redes sociais. Imagina, eu que agradeço, né? Quanto mais a gente fala sobre determinados assuntos, mais a gente leva esse conhecimento para as pessoas que estão em casa, né? Então, algumas não têm, assim, essa chance, ou talvez aprendem a desconsiderar tanto certos conceitos, né? E a gente falar sobre isso já é importante. Maravilha. Então, pessoal, meu Instagram é Suelen Berlanda. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Até uma próxima. Isso aí, até a próxima.